Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem neste período de quarentena. Vamos nos cuidar a todos, a todas, para que possamos mais tarde, quem sabe, voltar a nos encontrar, não pela forma virtual, não é? Bom, na nossa segunda aula, já que na semana passada nós não tivemos mais um diálogo por aqui, então nesta semana nós retornamos com a nossa segunda aula de Sociologia. Eu sou o professor Vitor Marcelo Vieira, já me apresentei para vocês da outra vez, e nós vamos seguindo o nosso tema sobre os clássicos da Sociologia, Marx, Durkheim e Weber. E hoje nós vamos falar um pouco na nossa aula sobre as origens da Sociologia, em que contexto que ela surgiu, essa ciência das sociedades humanas, não é? Como que ela surgiu, quais foram os fatores que propiciaram o seu surgimento e um pouco das teorias dos três grandes pensadores da ciência das sociedades, a sociologia, que são os três Marx, Durkheim e Weber. Bom, a sociologia é uma ciência que foi sempre profundamente envolvida com a sociedade moderna, né? A investigação sociológica constitui-se um dos meios pelo qual a modernidade tomou consciência de si mesma. Nós tivemos, por exemplo, o papel da sociologia como importante, que surgiu no século XVIII, como um pensamento frente às questões da relação do homem com o trabalho naquele período. Nós tivemos, então, o considerado fundador desta ciência, que é Augusto Comte, fundador da ciência, a sociologia do positivismo, e alguns fatores sociais que propiciaram o surgimento, então, da sociologia. Fatores históricos, com as suas transformações na estrutura da sociedade, fatores epistemológicos, ou seja, fatores científicos, pensantes, que proporcionaram transformações na maneira de pensar e abordar a realidade social. E quando a gente fala da teoria de Marx, Durkheim e Weber, a gente fala sobre a análise deles no seu tempo. Por que ainda hoje nós falamos desses três sociólogos se eles viveram lá no século XIX, por exemplo, né? Por quê? Porque eles foram os grandes cientistas da sociedade. Assim como nós temos cientistas nas diversas áreas, aquele cientista clássico como o próprio cientista da física, o Albert Einstein, com aquele jaleco branco, nós temos Marx, Durkheim e Weber, que não usam jaleco branco, mas são cientistas também dessa área das humanidades, né? Como eu falava, tem três momentos que propiciaram o surgimento da análise sociológica. A Revolução Industrial, em 1750, a Revolução Francesa, em 1789, e a Revolução Científica, que foi proporcionada através do Iluminismo no século XVIII, o século das luzes considerado, que propiciou as bases para a ciência moderna. Falando sobre essa questão das transformações na sociedade europeia, nós podemos rapidamente aqui esboçar, sobre os fatores que propiciaram desencadearam essas novas relações econômicas, porque nós tínhamos antes o modelo feudal de produção, que era o modelo do servo e do artesão. Com o surgimento das máquinas, meados do século XVIII, nós temos uma mudança na relação homem-trabalho. Então, não vai ser mais aquele artesão na Idade Média que iniciava o trabalho de um produto e via o seu produto terminado, concluído. Com a Revolução Industrial, nós vamos ter uma mudança brusca nessa relação, transformação social muito brusca, onde os próprios servos
saem dessa realidade de trabalhar para o senhor feudal e vão passar a frequentar fábricas, né, cumprir horário, trabalhos precarizados, né, e sem dizer que isso foi um trauma muito grande para aquele período, né. Vamos imaginar que mais ou menos foi a quarentena daquele período, né? O que nós estamos vivendo hoje com essa quarentena, que está nos apresentando como um fenômeno sem precedentes, né? Para aquele momento foi também algo muito estarrecedor para a sociedade, o surgimento das máquinas. Bom, esse período, então, alterou definitivamente, né, os aspectos culturais, como eu acabei de falar, políticos e econômicos da sociedade, e deu início à estruturação do mundo no qual nós vivemos hoje, que é o mundo das máquinas. Alguns pensadores, inclusive, colocam que nós estamos ainda na Revolução Industrial, né? Está havendo ainda mudanças, né? Então, nós podemos ver de forma bastante sintética com a seguinte análise: os aspectos culturais, políticos e econômicos. Na Idade Média nós tínhamos um teocentrismo, a sociedade baseada no pensamento teológico. Na Idade Moderna, o Renascimento, a Reforma Protestante e também o Iluminismo, que propiciou as bases para a ciência moderna. E na Idade Contemporânea, que é a qual nós vivemos hoje, é o antropocentrismo, ou seja, nós temos hoje não mais uma explicação teológica, né, vinda de cima, mas nós temos uma explicação centrada no homem, no ser humano, que é a complexidade que envolve as relações na sociedade. Ok? Então, por hoje era só. Nós vamos continuar na nossa próxima aula falando mais sobre o momento histórico traumático do surgimento da sociologia no século XVIII e os seus analistas no século XIX, Marx, Durkheim e Weber. Vão anotando tudo no seu caderno, porque no final eu vou solicitar a todos vocês estudantes que façam um resumo dos assuntos que nós estamos tratando nas nossas videoaulas. Um grande abraço e se cuidem.